Beleza, vamos começar a dar uma olhadinha agora na matéria de dilatação dos sólidos. A gente já passou pela parte de escalorimetria, que é a parte que estuda as escalas, vimos as diferenças de calor, de temperatura, e agora vamos ver o que vai acontecer com o corpo no estado sólido, caso ele receba uma certa quantidade de calor. Bem, quando um corpo ele recebe uma quantidade de calor, uma quantidade de energia, o que vai acontecer? Esse corpo, a gente não viu que quanto maior a quantidade de calor que um corpo tem, mais agitada é as moléculas e, portanto, mais distante uma da outra ela fica? Então, o que vai acontecer com o corpo quando a temperatura dele aumenta? Quando esse corpo recebe calor, as suas partículas elas vão começar a se afastar. E por ele começar a se afastar, esse corpo vai começar a dilatar, ou seja, vai aumentar o seu tamanho. Então, vocês têm que saber que se um corpo ele recebe calor, ele vai dilatar. Se o corpo perde calor, ele vai retrair, beleza? Então, tem que guardar isso aí. Quando o corpo recebe calor, quando ele recebe essa energia, ele tende a dilatar, aumentar o seu tamanho, beleza? E vai existir três tipos de dilatação: dilatação linear, dilatação superficial e dilatação volumétrica. Beleza, o que é essa dilatação linear? A dilatação linear é aquela que ocorre somente no comprimento. Vamos supor que um corpo ele recebe calor e somente o comprimento dele é dilatado. Se somente o comprimento é dilatado, eu falo que houve uma dilatação linear. Existe também a dilatação superficial. O que é dilatação superficial? É quando a área do objeto é dilatada. Então agora, se recebeu calor e em vez de só o comprimento dilatar, dilatou a área, agora que a área que dilatou, eu tenho uma dilatação superficial. E a outra, que é a dilatação volumétrica, como que o próprio nome diz, se o volume do corpo que é dilatado, eu falo que houve uma dilatação volumétrica. Olha, a forma para mim calcular essa dilatação, o tanto que dilatou, é a mesma para todos. Pode ver que é a mesma, só vai mudar uma característica em cada uma delas. Então vamos lá. Dilatação linear é a do comprimento. Então, olha, como que eu calculo a dilatação linear? Eu tenho que dilatação, que a variação de comprimento, ou seja, o tanto que dilatou, ele é igual ao comprimento inicial vezes o coeficiente linear desse corpo vezes a variação de temperatura, ou seja, o tanto que aqueceu. Vamos falar um pouquinho desse coeficiente linear. O que é esse coeficiente linear? Cada material, cada corpo, existe um coeficiente linear, um coeficiente de dilatação linear. O que é esse coeficiente de dilatação? É a capacidade desse corpo de se dilatar. Então, cada material, a prata tem o seu coeficiente, o ferro tem o seu coeficiente, o ouro tem o seu coeficiente, isso aí cada um tem o seu. E aí, o que isso quer dizer? Quer dizer a capacidade dele se dilatar. Então, é importante você saber que quanto maior o coeficiente de dilatação, maior vai ser a dilatação. Então, quanto maior for o coeficiente de dilatação, maior vai ser a dilatação. Beleza? Então, olha, dilatação, o comprimento, o tanto que vai dilatar do comprimento é igual ao comprimento inicial vezes o coeficiente linear, de dilatação linear, vezes a variação de temperatura, ou seja, o tanto que foi aquecido. Aí a dilatação superficial é a mesma coisa, só que agora, em vez de trabalhar com comprimento, a gente vai estar trabalhando com área. Olha, a dilatação, o tanto que vai dilatar a área é igual à área inicial vezes a dilatação, o coeficiente de dilatação superficial vezes a variação de temperatura. Então aqui é coeficiente de dilatação linear, aqui é coeficiente de dilatação superficial. Aí a dilatação volumétrica, mesma coisa. Eu pego o tanto que dilatou do volume, ele é igual ao volume inicial vezes o coeficiente de dilatação volumétrica
vezes a variação de temperatura. Só que tem uma relação. Muitas das vezes o exercício ele pede, eu quero saber qual que é a dilatação volumétrica. Só que ele não te dá o coeficiente volumétrico. Às vezes ele vai lá e te dá o coeficiente superficial. Como que eu faço então? Olha, existe uma relação entre esses coeficientes. Esse coeficiente de dilatação superficial, ele é 2 vezes o valor do coeficiente de dilatação linear. Então se o coeficiente de dilatação linear vale 1,3 vezes 10 a menos 5, se ele vale 1, então se a gente tem o coeficiente linear é 1,3 vezes 10 a menos 5, então quanto que vai valer o coeficiente superficial dele? É 2 vezes aquilo ali. Então 2 vezes 1,3 dá 2,6 vezes 10 a menos 5. E qual vai ser o coeficiente volumétrico dele? É 3 vezes o coeficiente linear. Então, 3 vezes 1,3 dá 3,9 vezes 10 a menos 5. Beleza? A matéria em si é bem facinha, bem molezinha. E vamos ver como que pode cair em exercício para vocês. Lá no seu trabalho, a questão número 15 é um exemplo bem facinho, bem comum para a gente ver como que acontece na matéria, como que acontece na prática. Olha só, aqui se fala o seguinte: calcule a área final de uma placa retangular, então aqui eu desenhei a placa retangular, que mede 2 metros por 1,5 metros, a 15 graus Celsius. Então essa placa ela tem essa medida aqui quando está com 15 graus Celsius. E aí ele fala que essa placa ela é feita de latão. E ele dá o coeficiente linear do latão, que é 1,8 vezes 10 a menos 5, quando aquecida a 468 graus Celsius. Então o que ele quer saber? Olha, a placa de latão ela tem essa área. Ela é 2 por 1,5 quando está a 15 graus Celsius. Ele quer saber qual que é a área dessa mesma placa quando a temperatura for de 468 graus Celsius. Beleza. Então, olha só. O que a gente vai fazer? Ele quer saber qual que é a área final. Qual que é a área que essa placa vai ter quando tiver 468 graus Celsius. Beleza. Para mim saber a área final, eu tenho que saber o tanto que foi dilatado quando chegou a 468 graus Celsius. Olha, eu querendo saber de área. Então, olha, se é área, eu vou trabalhar com dilatação superficial. Só tem um problema. Ele não te deu o coeficiente de dilatação superficial. Ele te deu o coeficiente de dilatação linear. Então, eu vou ter que transformar isso aqui num coeficiente de dilatação superficial. Como que eu faço? Olha, o coeficiente de dilatação superficial é 2 vezes o coeficiente de dilatação linear. Então, se esse aqui é o linear, basta multiplicar por 2. 1,8 multiplicado por 2 vai dar 3,6 vezes 10 a menos 5. Então, esse é o coeficiente. A variação de temperatura, quanto que é? A variação de temperatura é eu pegar a temperatura final menos a inicial. Olha, a final era 468 e a inicial era 15. Então, qual que é a variação de temperatura? O tanto que foi aquecido? Foi aquecido 453, porque estava no 15 e passou a ser 458. Beleza, então vamos calcular a dilatação superficial. Como que eu calculo? Para mim calcular, eu preciso primeiro da área inicial. Qual que é a área inicial? Olha, ele te deu que é um retângulo e ele te deu a medida desse retângulo. Como que eu calculo a área do retângulo? A área do retângulo é base vezes a altura, que é igual, então, a base é 2 vezes a altura, que é 1,5. Então, a área é igual a 3 metros. Beleza. Então, a área inicial é 3 metros. Vezes o coeficiente superficial. Eu tenho o coeficiente superficial que é 3,6 vezes 10 a menos 5. Então, olha, eu tenho que andar com a vírgula para trás 5 vezes. Então, olha, a vírgula está aqui. Então, eu vou andar 5 vezes. 1, 2, 3, 4, 5. Então, a vírgula vai estar aqui agora. E eu vou acrescentar os 0.
Então, é 3 vezes 0,1, 2, 3, 4, 36, vezes a variação de temperatura. Qual que é a variação de temperatura? 453. Beleza? Você vai pegar e vai multiplicar. E quando multiplicar, você vai ver que o resultado vai dar 0,48924 metros quadrados. Então, olha, isso aqui foi o tanto que dilatou, mas a pergunta não é essa. A pergunta é qual que é a área final? Olha, o tanto que dilatou foi esse valor, foi o tanto que aumentou. Mas eu quero saber a área final. Olha, a área já era 3 metros, aumentou isso aqui. Então, qual que é a área final? A área final é eu pegar e somar a área inicial mais o tanto que dilatou. Então, a área final é igual a 3 mais 0,48924, que é igual a 3,48924 metros quadrados. Então, essa é a área final. Beleza? Outro tipo de exercício que costuma aparecer bastante é bem a teoria. Olha só, vamos supor que eu tenho duas placas e essas duas placas elas estão fundidas, elas estão grudadas uma na outra. E aí, ele te dá o coeficiente de cada uma delas. Olha, eu tenho um latão, uma placa de latão, e eu tenho uma placa de zinco. O que acontece? O coeficiente de dilatação do latão é de 5,7 vezes 10 a menos 5. Já do zinco é 19,2 vezes 10 a menos 5. Se a gente for olhar para observar, o coeficiente de dilatação maior é o do zinco. Ou seja, o zinco ele tem uma capacidade maior de se dilatar. E aí, pode acontecer de que, se essas duas placas forem aquecidas, essa placa ela vai entortar para cima ou ela vai entortar para baixo? O que acontece? A placa sempre vai entortar para o lado contrário da placa que tiver maior coeficiente. Olha só, o que tem o maior coeficiente aqui é o zinco. O zinco ele está para baixo. Se ele está embaixo, a placa ela vai entortar para cima. Se o objeto de maior dilatação estivesse em cima, a placa iria entortar para baixo. Então, olha, o zinco ele tem um maior valor de dilatação. Se ele tem um maior valor de dilatação, ele dilata mais. Então, a dilatação vai ser para cima, sempre ao oposto ao lado que está o material com maior coeficiente de dilatação. Beleza? Então a gente fica por aqui com dilatação dos sólidos. É uma matéria bem simplesinha e ficamos por aqui.